dia! O programa de hoje está muito perfumado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma dúvida muito comum que acontece com muita gente. Tenho certeza que já aconteceu com você. Quando você chega em uma loja para comprar perfume. Aí tem várias opções. Tem o perfume enquanto perfume mesmo, mas aí você vai caminhando. Tem o perfume de toilette, tem também o Del Colônia e tem também a água de colônia. Será que é a mesma coisa? Será que todos eles têm a mesma proporção de perfume? Tem o mesmo paladar, se a gente pode dizer assim? E você também tem alergia com algum tipo de perfume? Isso acontece com você? Então a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Temos hoje 2 participantes, 2 convidados muito especiais ao meu lado. A elegante doutora Márcia Purcelli. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia a todos. Dermatologista, consultora do programa, entende de elegância e de perfume, né, doutora? Eu tento. Sabe tudo. E temos também, direto de Vitória, no Espírito Santo, doutor José Carlos Perini, que é alergista, sempre uma alegria recebê-lo. Bom dia. Prazer estar aqui, Fernando. Bem-vindo. Ótimo. Doutora Márcia, vamos logo atacar esse problema. Vamos. Perfume dá dor de cabeça? Pois é, que pena, né? Mas a resposta é sim. Não para todo mundo, ainda bem. Mas para algumas pessoas que já são sensíveis, então ela chega ou num lugar, ou ela mesmo se aplica um pouquinho de perfume e ela vai percebendo que começa a ter uma dorzinha estranha na cabeça. Por que isso acontece? Então. Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Com aquele odor, que é, no caso, que a gente chama da fragrância, ela vai penetrar aqui pelo nariz, vai ativar algumas células olfativas que estão dentro do nariz e isso atinge o cérebro. Quando chega aqui no cérebro, existem áreas sensoriais que vão, então, entender que aquilo não está sendo bom para ela. Então, o vaso... Mesmo que o perfume seja de qualidade. Mesmo, isso independe de você estar usando uma Del Colônia, por exemplo, ou um perfume muito mais sofisticado. Nesse caso, as nossas artérias, os nossos vasos que ficam no nosso cérebro, eles começam a dilatar. Eles vão dilatando e chegam a ficar exatamente assim, bem grossos. A gente está vendo uma proporção aí menor, o vaso mais dilatado, isso consequentemente vai ser a dor de cabeça? Porque começa a pulsar, né? A gente vai sentindo aquilo pulsando, é o vaso dilatando. Esse pulso que vai incomodando é que gera, no caso, a dor de cabeça. E a antipatia da pessoa que está usando aquele perfume. Você associa, não pode nem ver o retrato da pessoa, já lembra do perfume, consequentemente da dor de cabeça. Que acaba desencadeando um pouco da nossa memória. Puxa vida. Isso é ruim. O cérebro mesmo não dói, né, doutora Márcia? O que dói são os vasos. Então, se ele começa a dilatar, exatamente essa sensação. Você começa a ter aquela dor de cabeça chatinha e começa a ficar pulsante mesmo. E isso é muito ruim. Então, não insista. Quer dizer que você é uma pessoa muito mais sensível. Então, ou você tenta trocar o perfume, às vezes, você mudando de fragrância melhora, ou não. Você é uma pessoa que, infelizmente, não vai poder usar perfumes. Vai ter o perfume da natureza, da brisa, do orvalho, né? A gente vai falar também muito sobre né? isso hoje aqui, né, doutora Márcia? Doutora Márcia, tem pergunta da internet? Chegou agora da Elaine. Olha, qualquer cheiro forte me dá dor de cabeça. Não uso perfume, uso desodorantes, creme sem cheiro. Até o shampoo me incomoda. Por isso não lavo o cabelo todo dia. Pode ser alguma alergia? A gente vai falar sobre isso aqui com o doutor José Carlos, porque tem a ver com a nossa enquete, né, que a gente fez antes do intervalo. Mas antes, vamos perguntar, a alergia dá dor de cabeça também? A gente já falou que o perfume, ele causa esse problema das nossas veias que vão ficando inchadas e dói, né? O que o perfume pode causar de dor de cabeça é porque ele vai irritar a mucosa nasal, o corneto vai inchar, aquelas carninhas do nariz podem causar uma sinusite por obstrução e dar uma dor de cabeça, diferente daquilo que a doutora Márcia falou, mas por obstrução e aumento de pressão em seios da face. É um outro mecanismo que depende muito da sensibilidade da pessoa. Sim, a gente vai falar sobre isso. Lembra, na chamada do programa hoje, no intervalo da Ana Maria, a gente falou sobre uma dúvida que as pessoas têm, pediu a sua opinião. Olha só, na sua opinião, que componente do perfume causa alergia? E a maior parte das pessoas acha que os óleos essenciais,
41%, esses é que provocam e causam alergia. Os estabilizantes, 7%, fixadores, e o álcool ficou em último lugar. Penúltimo. Penúltimo. É, último ficou estabilizante. Exatamente. Estabilizantes, 7%. Doutor, o que causa alergia na composição do perfume? A pesquisa mostra uma verdade. Os óleos essenciais são os principais sensibilizantes, porque eles é que vão causar as reações alérgicas que nós vamos falar depois. Tanto porque eles também são responsáveis pela fragrância do perfume, pelo odor, pelo cheiro, que também causa aquelas irritações de mucosa nasal. Os outros componentes, como o álcool, são irritantes primários. Ninguém é alérgico a álcool. O álcool não faz ninguém ficar alérgico a ele, mas ele irrita primariamente. Então, muitas vezes a pessoa confunde. Eu uso um perfume e eu espirro. Isso é pela irritação do álcool. Mas a essência é que pode causar as alergias que nós vamos falar adiante. Então, olha só, muita gente coloca a culpa da alergia no álcool, tem no perfume. Não é culpa dele, doutor. Não é verdade. O álcool não é o grande responsável. Quando a gente fala de perfume, principalmente no Nordeste, a gente lembra assim, um cheiro, o cheiro bom, um cheiro que lembra coisas muito agradáveis. Qual é o seu perfume predileto? O que o perfume te traz de lembrança? Do que você gosta de sentir e de lembrar quando você vê sente um bom perfume? A Patrícia Bittencourt, lá de Sergipe, Aracaju, foi perguntar para as pessoas na rua. É claro que elas falam muito desse cheiro nordestino e a gente vai saber formas adequadas de usar um bom perfume. Você sabe que o perfume é bom para a gente usar, porque fica muito bom também para a mulher cheirar, e também aceita o conselho do programa dele. Basta um simples aspirar e pronto. O perfume também é emoção. Com ele a gente sente repulsa, atração, fome, saudade. Não é à toa que aqui no Nordeste a gente costuma dizer que um cheiro só quer dizer muita coisa. Aí significa carinho, significa amor, significa amizade, significa muita coisa boa. O cheiro diz tudo. Quando você cheira uma coisa boa, você... bom, né? E quando você cheira uma coisa ruim, aí horrível, não é verdade? Verdade. E falou em cheiro, falou também em perfumes. O perfume ele identifica, né, a pessoa. Geralmente quando você chega, a tua presença é marcada pelo teu cheiro. Então o perfume é essencial. E não é só a Jamile que acha isso, não. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo. Só em 2014, esse mercado movimentou 17 bilhões de reais. A Jace ajudou nessa conta. Na hora do cafezinho, o escritório vira loja de perfumes. Prova esse aqui pra você ver que delícia. Esse é novo. Irresistível, porque tô lá em cima, ela sobe, vai na copa. A Cássia chegou, diga, ai meu Deus, não me veja. Porque ela sabe que eu sou apaixonada por perfume. Eu pego no ponto fraco dela, né? Filha, me pega pelo pé, pela mão e pelo coração. Para vender, a Jace aprendeu as diferenças entre os perfumes. Pessoas que não gostam muito de chamar a atenção usam um cítrico que é bem suave pro dia a dia. Aquelas pessoas que gostam de chegar e dizer cheguei, eles usam um perfume mais adocicado. E o amadeirado também, porque é um perfume marcante. O pessoal não gosta de um perfume só, eles gostam de 2, 3 perfumes. 2, 3? Que nada! 1, 2, 3, 4, 25, 26. Parece mais. Perfume pra ele é muito importante. Uma coisa assim que eu não posso... que se eu sair de casa sem, ou eu volto para colocar, isso já aconteceu algumas vezes, ou então eu fico incomodado o resto do dia. Daí é assim, tem uns 3 para depois da academia, mais uns 5 para dia de trabalho, para sair, vixe, uma porção. Tem os de ocasiões especiais. E como é que escolhe tudo isso? É como roupa, eu escolho perfume de acordo com o meu estado de espírito, para onde eu vou e tal, então tudo isso interfere. Muito bem, Priscila Bittencourt sabe tudo de perfume, dicas ótimas. Doutora Márcia, existem ocasiões e perfumes para essas ocasiões, né? Também acho. O rapaz tem dezenas de perfumes e... Mas sabe que é muito interessante isso, porque você pode estar
de repente se preparando para uma coisa mais glamurosa, né? Você vai realmente caprichar na roupa e também no perfume, uma coisa mais marcante, né? Uma coisa que você sabe que você vai chegar e vai chamar atenção. A senhora já chamaria atenção de qualquer forma, doutora Márcia, mas ainda colocando um perfume e uma roupa glamurosa, gostou? Aí é eu adoro perfumes. Mas também você pode, de repente, como ele citou, após uma academia, ou então você vai num lugar, vai só tomar um chopinho com os amigos, uma coisa que você não vai chamar tanta atenção, você pode, de repente, usar um perfume, optar por uma coisa mais simples. Sim. Não, né, uma coisa bonita, mas não vai tomar o chopinho exatamente com essa sandália, mas vai representar o casual. Exatamente. No perfume de casualidade. Uma coisa mais simples, para você não chamar tanta atenção. Não chamar tanta atenção, mas é de uso diário mesmo. Uso diário, só não pode tomar cuidado. Assim, eu acho que tem que tomar cuidado para a pessoa, no caso, não estar usando um perfume que é muito forte no seu dia a dia, porque daí começa a ficar um pouco inconveniente. O perfume também, ele não pode usar 2 no mesmo dia. Não, né? Jamais, porque você confunde tanto as outras pessoas como você mesmo, né? A gente fala que um cheiro acaba meio que brigando com o outro, isso é ruim. Eu só um perfume por dia. Pergunta da internet, vamos ver aqui, a Cristina de Pontes Medeiros. Não gosto de perfume, pois sinto vontade de espirrar. É uma reação alérgica que ela tem, doutor Zé Carlos. Isso... É uma irritação que o perfume provoca nela? Quando ela espirra com perfume, em princípio, que ela tem uma irritação causada pelo álcool na mucosa. Ela provavelmente deve ter rinite alérgica e o álcool que exala do perfume, aquele primeiro cheiro do perfume que carrega muito álcool, provoca uma irritação na mucosa com o reflexo do espirro. A pessoa identifica isso como alergia a perfume, mas na realidade existe uma outra alergia antes, que é a rinite, e que propicia essa sensibilidade. As essências também podem causar por irritação, principalmente nos perfumes que têm a maior quantidade de essência e pode produzir irritação primária. Mas o nariz não é alérgico a perfume, ele reage ao perfume. Doutor Zé Carlos, isso é importante. A gente vai fazer uma representação aqui na nossa mesa holográfica para perceber, vamos virar o nariz aqui de lado, para a gente perceber o seguinte, o nariz, ele não vai diferenciar o cheiro de uma rosa. Sim. Ou um cheiro menos agradável do que uma rosa. Por exemplo, um chulé de sapato. Para ele é a mesma coisa. Para o nariz é a mesma coisa? Sim, quem diz que é bom ou ruim é o cérebro, que interpreta aquele odor e responde a ele. Porque essa é também uma forma de defesa que nós temos. Um cheiro desagradável é de proteção, né? Claro, quando você sente vai comer um alimento que tem um odor desagradável, o seu cérebro já lhe avisa, cria uma rejeição. E é uma forma de você evitar consumir aquilo que não deve. E aí acontece também uma reação a essa irritação, que é o... espirro. Saúde! Exatamente. Lembrar que o espirro não é um sinônimo de alergia, é um sinônimo de defesa. O nariz está reagindo ao que não lhe é agradável. Né? Sim. Agora, dentro do processo alérgico que acontece no nariz, a gente também acaba confundindo, achando que... Vamos tirar o nariz aqui para a gente ver aqui no telão, porque o nariz muito grande. Doutor, a gente tem essa percepção no nariz que ela é muito sensível, né? Sem dúvida. Por isso o espirro. O nariz é um órgão muito complexo, ele tem dezenas de funções, mas a principal que nós identificamos é do olfato, que é desencadeado, quer dizer, quando você cheira, os odores penetram, vão sensibilizar, vão tocar essa área, que não chega a ser pelinhos, mas são nervos nessa região, e que vão causar uma resposta no cérebro. Quando você perde o olfato... Toda essa área aqui está ligada diretamente com o cérebro? Diretamente ao cérebro. Você vê aqui que tem a representação gráfica é perfeita. Ela mostra o nervo ligando diretamente ao bulbo olfativo, que a gente chama, que é uma área do cérebro que vai identificar o que é bom, o que é ruim. O cheiro, vai identificar os diversos cheiros. E como nós falávamos antes, vai ligar esses cheiros à sua memória. Quando você sente um cheiro de estragado, você se lembra lá do passado de coisas estragadas. Quando você sente um perfume, você lembra daquela namorada que você um dia conheceu, de fulana, essa mulher fica com ciúme. Então o corneto aqui aumenta de tamanho, ele vai impedir que o olfato ocorra. Quer dizer, quando a pessoa está gripada, ela não tem olfato porque isso aqui incha
e essa parte fica excluída. E a gente acha que o nariz é que está entupido, mas na verdade aqui, ó, de novo aqui, doutor, o nariz está entupido? Não, o que está entupido é essa parte região. interna. E aí o olfato desaparece. E isso não evita aquele problema que nós estávamos falando há pouco da questão da resposta da dor de cabeça, porque essa continua acontecendo. Ela continua acontecendo. Bom, pergunta da internet, nosso auditório virtual, a Luana está com a dúvida. Tenho rinite alérgica e quase todos os perfumes me fazem ter crise de espirros. O que fazer? Quais fragrâncias usar? Essa é uma pergunta individual, ou seja, é preciso que a pessoa saiba o que ela se adapta, porque cada um tem uma história. Doutor, quando eu uso tal perfume francês eu espirro, mas se eu uso, por exemplo, uma água de colônia que tem menos essência, talvez não vale causar alergia. Então, a pessoa tem que tentar localizar, identificar no seu dia a dia aquele que ela tolera. Não há uma receita para isso. É a pessoa que vai dizer para nós. A gente vai falar a diferença entre esses tipos de perfume, essas notas de perfume, né? Notas mais doces, notas mais florais, notas mais cítricas, mais amadeirada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a gente vai ver que existem formas muito modernas de fazer com que os perfumes fiquem mais agradáveis. A gente vai conhecer os alquimistas modernos, uma fábrica de perfume, como eles são feitos, por que eles têm esse cheiro que te agrada ou não te agrada tanto? Daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde! Estamos de volta. O programa está muito perfumado. Dicas ótimas para usar o perfume, para conhecer melhor o perfume. Coisa que a gente vai fazer agora na reportagem da Ana Brito. Vamos viajar, mergulhar na composição do perfume. Se você acha que os perfumes são criados como nos laboratórios dos alquimistas, pode tirar essa ideia da cabeça. É no computador que o perfumista faz as fórmulas, que podem ser bem complexas. Tem fórmulas de coisas no mercado mesmo, um pouco mais de 200 ingredientes. No laboratório, a ideia sai do papel. Daqui vai sair o perfume que eu idealizei lá, nós vamos ver se vai ficar exatamente o que tinha sido feito. Nunca pode ser nem mais nem menos de cada ingrediente. E são milhares. Acho que só nesse laboratório nós temos em torno de 3.000 ingredientes diferentes. Isso é doce? Bem doce, isso, porque é a baunilha. Isso já cheira mais bem doce, açúcar, parece bem mais. Pirulito, isso. Caramelo, né? Mas tem essência que é um desafio para quem trabalha aqui. Vê se ele é fedorento. Não encosta no nariz. Parece que a gente pisou em alguma coisa, que né? não devia, então. Mas um ingrediente como esse, por exemplo, é muito interessante para dar brilho, às vezes, em perfumes. Ele compõe muito bem, com florais e tal, dá um brilho extra, né? As misturas definem o estilo de cada fragrância para mulheres e homens. Aqui a gente tem o primeiro grupo, que é dos perfumes amadeirados. A madeira tem um traço marcante, mas ao mesmo tempo é bastante elegante. Se a gente pega perfumes para a noite, por exemplo, para aquele momento especial, para você namorar ou numa ocasião mais especial, a gente já vai indicar ingredientes orientais. Esses ingredientes são as especiarias. Pimenta verde, pimenta preta, pimenta rosa, cravo, um pouquinho de canela, um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de coriandro e tal. De uma forma onde você dá um efeito, digamos, de especiaria, sem que ninguém perceba o que tem nessa fórmula, né? Isso que às vezes é o objetivo. O grupo favorito dos homens é o grupo dos perfumes aromáticos. E aí a gente tem, qual é essa combinação? Lembra muito aquele cheiro de relva fresca. E por fim a gente pega os perfumes para o dia a dia, né? Para todo momento, toda hora. Os homens adoram os cítricos. As mulheres preferem os florais. Uma mulher já mais sedutora, mais ousada, vai preferir perfumes mais intensos, mais encorpados, mais adocicados, né? A gente chama até de perfumes gourmand. A fragrância sempre é diluída em água e álcool. O grau de concentração é que define como ele vai ser catalogado. A gente chama tudo de perfume, mas perfume mesmo é bem raro. A gente tem
a concentração mais elevada de todas, que é quase proibitiva até no Brasil pelo clima e pelo valor também, né? São poucos no mundo. A gente tem o extrato e o perfume, que podem chegar até 30% de concentração. A Del Colônia é a composição mais usada no Brasil. Aí a concentração chega de 8% a 10%, perfeito para o clima brasileiro, porque são perfumes que vão durar de 6 a 8 horas por dia e podem ser usados sem problema. Outra regra básica na fabricação de perfumes é que ele precisa deixar o que se chama de rastro. Quando a pessoa que está usando aquele perfume passa, é bom que se sinta aquele cheiro por alguns segundos, mas é só por alguns segundos. Se a pessoa já foi embora, já saiu do ambiente e o cheiro permanecer, tem algo errado. O perfume está forte demais ou ela exagerou na dose. Muitas das reclamações das pessoas é que gostam muito de um perfume e começam a usar. Depois de um tempo reclamam que não cheira mais muito como cheirava antigamente e tal. Mas o que significa? É que seu cérebro já está neutralizando o seu próprio perfume para que você não sinta nada. Muito interessante, doutora Márcia. Então quer dizer que no perfume, no frasco que a gente vê, existem vários componentes, mas de perfume mesmo, é pouco quando é um perfume essencial, né? Daí aquela frase, né? Os grandes perfumes nos pequenos frascos. Que já é suficiente. Já é suficiente, exatamente, né? A gente fez uma proporção aqui do que a gente encontra numa loja de perfumes, mas que na verdade de perfume mesmo tem uma proporção que varia também até de acordo com o preço, né? Exatamente. Vamos falar do Parfum, que a Jojo, Jojo, nossa diretora de arte aqui, sabe muito francês e escreveu a forma como se lê mesmo, Parfum. Então, esse Parfum, a gente, só de abrir aquele frasquinho, a gente já percebe que que é bem forte, é bem marcante, é muito mais glamuroso. Então, aqui a gente consegue identificar uma quantidade pequena até dessa concentração dos óleos essenciais, que é o que vai proporcionar a fragrância. Olha, o óleo, o perfume é o branco. É o branco, aqui está representado pelo branco. E o óleo essencial é o que vai ser do veículo, do perfume. Que são os estabilizadores, né? As coisas que são necessárias para você poder ter, então, essa composição. Se a gente for continuando aqui, então, no caso, a água de perfume, que é a eau de toilette. Eau de toilette. Chique. É muito chique. Aí, a gente vai reparar que tem menos perfume. Tem uma concentração menor. Tanto é que se você for comparar a fragrância, você percebe que esse é um pouco menos forte, né? Não é tão intenso como o outro. Consequentemente, pode ser mais barato, pode ser mais do uso diário. Aquele perfume de chinelinho lá. Não desmerecendo o chinelinho, mas de um uso mais cotidiano, né? Exatamente, que não vai ficar tão marcante, talvez por uma ocasião não tão glamurosa. Glamurosa. Né? Um chopinho, né, doutora? Um chopinho. E aí temos o Del Colônia. Del Colônia, que é um dos mais usados aqui no Brasil. Tem menos perfume ainda. Exatamente, não vai ficar aquele rastro, né, como eles comentaram. Aquela pista, né? Fulano foi por ali, ó. Fez até curva o cheirinho. Você vai atrás, né? Então que fica até deselegante, né? Então veja, se a gente for olhar que a concentração, ela é muito menor, se a gente comparar, né? Então, esse aqui a gente pode até passar em mais áreas do corpo também. E as pessoas que são mais, que têm aquela sensibilidade maior por causa da dor de cabeça, pode começar a tentar usar esse, por exemplo, que talvez não esteja tão sensibilizado. A outra opção é a água de colônia. Aí a gente quase não vê o perfume. São mais os óleos essenciais aqui representados com o azul e o branquinho do perfume ali. Bem pouquinho. Né? Que algumas... Só 3% de fragrância. Algumas pessoas usam isso, chamam até de desodorante corporal, porque acaba passando no corpo todo e não tem problema, porque não vai ficar uma coisa tão marcante, tão deselegante. Mas também não é para tomar banho, né, não, doutora jamais. Márcia? Ela joga assim. É uma pergunta da internet. Vamos ver a dúvida da Elaine. Quando uso perfume, sinto muita coceira na região do pescoço. Depois de alguns minutos, aparecem bolinhas no meu rosto. A Elaine está com a dúvida. Olha, a gente tem uma explicação ótima para ela, né, doutor Zé Carlos? Sem dúvida. O que acontece com ela e com muita gente que tem esse problema? O que ocorre é que
alergia a perfume, quando acontece, ela vai exatamente no local de aplicação. Então, quando ela aplica o perfume, ela acaba borrifando outras partes mais sensíveis, como a face, então ela vai sentir primeiro ali. E nem sempre de imediato. Você pode usar um perfume hoje e amanhã a região que você aplicou começar a coçar e ficar vermelha. Quando você aplica o perfume, né? Vamos fazer uma simulação aqui. Você umedece a pele. Isso é uma pele normal, arroseada aqui, né? Aí a pessoa começa a sentir aquela irritaçãozinha das bolinhas que a Elaine fala lá e ela começa a coçar. Olha o que acontece com a pele, Elaine. Ela vai causar um dano, vai ficar vermelha. E é isso que acontece. Quer dizer, além da alergia direta ao perfume, também o ato de coçar, de esfregar a pele com a unha, vai causar um dano. Que é o que a gente chama de um dermatite de contato ou eczema, que é essa pele áspera, vermelhada. Pode ser as bolinhas que a Elaine está dizendo também? A bolinha é a primeira reação que ela tem, que é aquela que apareceu antes dela coçar. Né? Aí é o ato de coçar que vai formando o eczema. Essa é a alergia clássica, que geralmente é causada pelos óleos essenciais, que corresponde à fração, a parte do perfume que tem odor, que é o cheiro. Então, isso aqui é alergia mesmo, não é aquele do espirro, não. Sim. E a doutora Márcia já falou, se for para o sol com essa exposição mais avermelhada, no futuro fica marrom, vira uma mancha, né, doutora Márcia? E depois vai reclamar. Bom, vamos ver uma dica rápida de um especialista sobre como usar o perfume de forma adequada. Se a gente falar de etiqueta, de perfume, né, como usar da maneira ideal, o ideal é que você deixe, né, a sua assinatura, mas com elegância, né? Eu acho que sempre menos é mais. Menos é mais, né? Sempre. Onde deixar essa assinatura no corpo, doutora Márcia? As pessoas têm várias opiniões sobre locais de usar o perfume. Então, existe um dito popular, né, que as pessoas gostam de colocar atrás da orelha, né, e às vezes na área do punho. E por quê? Né? Não existe uma explicação científica para isso, mas parece que são áreas de maior circulação, uma área que fica mais quente, digamos assim, e você vai proporcionar a evaporização dessa fragrância com mais intensidade. Isso não é verdade anatomicamente falando, a gente tem outras áreas que tem muito mais vaso sanguíneo do que essas duas áreas. Mas é interessante, porque se você chegar perto de uma pessoa, você vai cumprimentá-la, você já tem aquele odor. Um beijinho, aqui em São Paulo só 1, no Rio 2, em Belo Horizonte 3. Mais perfume, né, mineiro gosta de beijo. É verdade, 3 para casar. Bom, então é por isso. Então, tá bom. Tem uma pergunta da internet, vamos ver a dúvida da Tereza. Perfume pode aumentar a possibilidade de crises asmáticas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E também, perfume nos bebês. Você tem um bebê? Ele usa perfume? Tira uma foto, manda pra gente. E outra coisa, perfume para ir pra praia, pra piscina, para pegar um sol. Você vai se surpreender com a recomendação da doutora Márcia. A gente volta daqui a pouco. Saúde! Estamos de volta aqui, programa perfumado e elegante, né, doutora Márcia? Bom, agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo, fazendo contato com a redação do G1. É hora do G1 em 1 minuto. Bom dia, os bancos voltaram a funcionar hoje na maior parte do Brasil, depois de mais de 20 dias parados. Ontem à noite, os bancários de 24 estados e do Distrito Federal aceitaram um acordo e decidiram terminar a greve. Mas a greve continua em alguns bancos públicos do país e em Roraima e no Mato Grosso. No G1 a gente explica como está a situação em cada estado. E nesse ano, mais de 700 mil migrantes chegaram na Europa pelo Mediterrâneo. Esse número é recorde e é muito maior do que o número do ano passado. Em 2014, foram um pouco mais de 200 mil que fizeram essa travessia. Nos últimos anos, a Europa recebeu muitos refugiados que saem do lugar onde eles moram para fugir de conflitos e guerras. E aqui no Brasil, a situação não está fácil para ninguém. Mas me diz uma coisa, se você recebesse uma proposta para largar tudo e trabalhar fora do país, você aceitaria? Quase 80% dos brasileiros disseram que sim. E tem mais, aumentou também o número de pessoas que aceitariam essa vaga no exterior, mesmo sem nenhum aumento de salário ou promoção. Fê?
Pois é, depende, né, Mari, para que lugar, né? Bom, só tem G1 em um minuto aqui no Brasil, então eu fico aqui. Ah, então tá bom, eu adoro você aqui, tá, Mari? Eu também não sairia, não te trocaria. Que bom, tá Fê, até amanhã, então. Bom trabalho, até mais. Bom, a gente tinha uma pergunta da internet, uma dúvida, né, com relação à alergia. Temos um alergista aqui, crises asmáticas. A Tereza está perguntando, o perfume pode aumentar a possibilidade, doutor José Carlos, de crise asmática? A asma é uma doença sensorial que responde a provocações do ambiente, de formas que o perfume é uma poluição. De formas que o perfume é um causador de crise, é um gatilho de crises, não por alergia, mas por sensibilidade. E lembrar as mães que têm filhos, principalmente, que têm aquela preocupação com a limpeza que o médico recomenda, que o produto usado na casa também pode ter perfume. Não vai ser um eau de toilette, mas vai ser um perfume. Então, os produtos também não devem ter perfume na casa do alérgico asmático. Muito bem, a gente está falando de perfume, preocupação de mães, mães que passam perfume nos bebês, doutora Márcia. Então, acima de 3 meses que a gente fala que pode começar a usar. Antes disso, não é o ideal, porque a criança começa a desenvolver a imunidade a partir dos 3 meses de idade. E tentar usar, obviamente, só coisas ligadas ao bebê. Então, a indústria já desenvolveu coisas que são próprias para os bebês, e não usar uma coisa de adulto no bebê, não deve. E perfume para ir para a praia, para a piscina, para pegar um sol? Jamais. Praia, sol, não combina com perfume. Você pode piorar essa irritação, pode desencadear uma dermatite, até manchar a pele, porque existem muitos ativos que são fotossensibilizantes. Muito bem. Então, nada de perfume para o sol, né, doutora Márcia? Não, só filtro solar. Filtro solar. Muito bem. Com isso, a gente se encerra o programa de hoje. Doutora Márcia, muito obrigado. Doutor Zé Carlos, muito obrigado. Boa viagem de volta para Vitória. Obrigado. Um abraço para aquela cidade bacana. A gente fica por aqui. Você fica com a Fátima Bernardes. Está animadíssimo o programa hoje. Amanhã tem mais. Estamos te esperando aqui. Saúde!